seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá MGF Familiar, o meu nome é Rita e eu sou interna de MGF em Vila Nova de Gaia. Ia sugerir um tema para o podcast, assim um bocadinho diferente, mas acho que também igualmente pertinente, que seria falar sobre associativismo. Eu pertenço à Associação de Internos da MGF da Zona Norte e acho que a nossa Presidente, a Catarina, daria uma ótima conversa. Obrigada. Muito obrigado, Rita, por este desafio e, caros colegas, tenho comigo, para este episódio especial do podcast da MG Familiar, a nossa colega, doutora Catarina Metelo Coimbra. É interna de Medicina Geral Familiar, trabalha na USF Santa Justa, do ACES Maia Valongo, e é presidente da Associação de Internos de Medicina Geral Familiar da Zona Norte. Olá, Catarina, muito obrigado por teres aceito o convite para estar aqui presente neste episódio do nosso podcast. Olá a todos, olá professor Carlos, eu é que agradeço o convite, estou muito satisfeita por poder estar aqui para falar deste tópico um bocadinho diferente. Muito bem, foi curioso este convite e este desafio lançado para a Rita, foi uma partida que ela te pregou? Pois, bem, na verdade temos vários projetos a decorrer na Associação de Internos da Zona Norte e um deles era uma tentativa de criar um podcast nosso que não foi possível durante a duração deste mandato, mas que pronto, vai ficar na nossa caixinha de ideias. E na altura, olhem, uma coisa que podíamos fazer era falar com o professor Carlos, ele já tem o podcast do MG Familiar tão bem organizado, podíamos falar com o professor para falarmos um bocadinho sobre o que a associação faz e o associativismo médico, passarmos um bocadinho a nossa mensagem, mas aquilo na altura ficou assim no meio de uma reunião, um bocadinho no ar, e depois recebi uma mensagem da Rita passado umas longas semanas a dizer que tinha mandado uma mensagem ao professor, que o professor tinha respondido, tinha gostado da ideia, oh meu Deus, cá estou. Muito bem, exatamente. Catarina, imagina que eu sou um interno de Medicina Geral Familiar, assim, muito fresquinho, acabadinho de chegar à tua USF. O que me dirias sobre a nossa especialidade, nomeadamente sobre as associações profissionais relacionadas com a nossa especialidade? Ora, em primeiro lugar começava por congratular pela escolha, porque a nossa especialidade é a melhor especialidade do mundo. Temos a possibilidade de intervir em muitas vertentes e de acompanhar as pessoas ao longo do ciclo de vida. E acho que a nossa especialidade não se distingue só na prática clínica e na prática médica. Portanto, os médicos de família têm um papel muito importante na sociedade e também por contactarmos com tantas pessoas em tantas fases da vida, não podemos deixar-nos ficar só pela prática clínica e devemos realmente, sendo tantos ainda por cima, assumir um papel ativo na sociedade. Ora, como assim interno mais novo, procuraria incentivar realmente, para além do internato médico, que já dá muito trabalho e ocupa muitas horas, tentar procurar coisas que gosto para fazer e juntar-se em grupos com outros internos. Uma forma de o fazer e de conhecer outros internos, para além daqueles que possam haver também na unidade e no agrupamento de centros de saúde, é precisamente através do associativismo. Há vários tipos de associações, de iniciativas a que os internos se podem juntar e realmente é um complemento bastante importante ao internato médico. É aqui que se começa. Muito bem, tu acabas de dizer algumas coisas muito interessantes e importantes, nomeadamente frisaste aí o aspecto de o interno procurar algo que goste, a dimensão que goste. Isso é muito importante, ou seja, no fundo podemos nos envolver e ter a noção e transmitir aos nossos internos que realmente fazemos parte de algo maior e que esse algo maior tem muitas dimensões e muitas perspectivas e há muitos campos por onde realmente nos podemos realizar e cada pessoa depois tem a sua individualidade e tem às vezes os seus gostos particulares, mas é possível encontrar caminho ao encontro do gosto de cada um e isso é importante. Catarina, podes transmitir aqui um bocadinho, fazer assim um breve levantamento sobre quais as principais associações, por exemplo, para os internos de Medicina Geral Familiar que existem no nosso país?
Sim, muito bem. Portanto, no nosso país existem quer as associações de internos, quer as comissões de internos. Ao nível das associações, as mais antigas são precisamente a Associação dos Internos da MGF da Zona Norte e também da Zona de Lisboa e Val do Tejo, mas existem outras, mais recentemente criadas, nomeadamente a Associação dos Internos do Alentejo e também dos Açores e ainda da Lesíria. No resto do país ainda não existem associações formadas, nos outros níveis regionais existem comissões, mas em termos de associações, é isto. As associações dos internos da MGF têm realmente aqui um papel importante, não só em termos de representação dos internos, mas também de formação. Nós costumamos propor, nas várias associações do país, vários cursos que nos parecem pertinentes com temas não necessariamente clínicos, alguns que têm a ver com áreas que nós achamos que é preciso complementar, que não temos oferta de outra forma, e também um pouco de atividades recreativas e que permitam realmente um pouco de convívio e que nos conheçamos todos. Por exemplo, na Associação dos Internos da MGF da Zona Norte, também tivemos um projeto neste mandato que teve a ver com o levantamento de bolsas de voluntariado, portanto, sugerir aos colegas fazendo uma base de dados com locais, associações que se pode colaborar durante o internato. Então procuramos fazer assim esse complemento, ajudar naquelas áreas que nós detectamos que se calhar falta um bocadinho, de ser um ponto de encontro para os internos, portanto trazê-los, uni-los, permitir que se conheçam, é um bocadinho esse o trabalho que a associação faz, sempre tendo também em consideração a representação dos internos e a defesa daquilo que são também os nossos direitos. Quando está mal, nós estamos prontos para fazer barulho. Muito bem, e acho que sim, acho que essa irreverência é salutar e é positiva. E eu também sublinho esse aspecto, ou seja, muitas vezes as vossas associações organizam atividades que no fundo vão cobrir necessidades que existem e que às vezes não estão cobertas pelas principais organizações da nossa especialidade. Às vezes é difícil cobrir tudo, não é? Sim. E mesmo do ponto de vista de formação científica, há sempre pequenas áreas que podem, de certa forma, estar a ser negligenciadas do ponto de vista de formação, e vocês muitas vezes organizam atividades formativas nesse sentido, para, no fundo, ir ao encontro das principais necessidades. E há aqui uma questão que é, infelizmente, os internos, estando dispersos por um grande território, nem todos têm as mesmas oportunidades, não é? Portanto, em termos de estágios, não conseguem fazer todos os estágios que querem. Por exemplo, a dermatologia é um estágio que, por haver muito interesse, também há muita procura, e sabemos que a oferta não é muita porque não há muitos especialistas de dermatologia, é um exemplo. Mas depois há outras coisas mais específicas, de algumas especialidades que só existem, por exemplo, em hospitais mais centrais, e às vezes a deslocação não é fácil. Pronto, há alguns constrangimentos também relacionados com o local onde se faz o internato médico. Às vezes quem está em locais mais centrais tem mais facilidade, até, por exemplo, com a proximidade às faculdades, que também disponibilizam alguns cursos que para a nossa área são pertinentes. E, portanto, o facto de fazermos formações que são tendencialmente online também ajuda a colmatar as dificuldades sentidas por alguns colegas. Nós também temos esse sentido de tentar abranger todos e ouvir as dificuldades de todos. Claro que sim. E é curioso porque nesse aspecto coincidimos, ou seja, no projeto do MG Familiar e do Dr. Sher, claramente também tivemos desde o princípio sempre essa preocupação de dar acesso a quem está mais distante e a quem às vezes tem mais dificuldade de recorrer a locais centrais. E também permite-me sublinhar que a vossa associação, a Associação de Internos de Medicina Geral Familiar da Zona Norte, tem realmente um histórico muito bonito nesse sentido, um percurso muito bonito de iniciativas e de atividades que têm sido muito, muito positivas para a nossa especialidade e muito dinâmicas também. Permite-me ainda acrescentar que, além destas associações de internos, depois também temos as associações, digamos, mais séniores, nomeadamente a nossa Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar, que também tem um grupo de internos. Exatamente. E, portanto, na qual também os internos estão sempre muito bem-vindos e as suas propostas são sempre muito ouvidas e aceites, e, portanto, aí também a iniciativa, às vezes, das pessoas participarem, ter um papel ativo é sempre muito relevante. E parece estar a crescer. A PMGF, em termos de internos, mesmo no que toca à organização do encontro dos internos, já separaram a iniciativa do encontro geral da associação que decorre anualmente. Portanto, também tem havido cada vez mais participação dos internos na PMGF. Depois, por outro lado, a Ordem dos Médicos
e se quiserem também há os sindicatos que também têm grupos de internos e tudo isto são formas de associativismo. E chama a atenção que as várias associações não devem ser propriamente encaradas como concorrenciais, ou seja, uma pessoa pode pertencer a mais de uma associação ao mesmo tempo, nunca somos demais em prol da nossa especialidade e tornar a nossa especialidade cada vez mais interessante, viva. Acho que todas são bem-vindas, portanto, no fundo, o trabalharmos em conjunto pode ser bom para todos nós. E o apoiar as iniciativas, não é? Portanto, não só tendo assim um papel mais ativo dentro da estrutura da associação, mas sendo sócio, sendo associado, não é? E estando nas redes, das newsletters, dos fóruns, vai sempre recebendo informação a partir daí e, portanto, o receber informação também nos ajuda a pensar e a ter sentido crítico sobre o que vai acontecendo e depois, claro, há sempre a possibilidade de participar nos fóruns, nas discussões, propor ideias e todas as associações, aos vários níveis, estão sempre abertas a receber feedback. Isso também é uma forma de participar. Claro que sim. Em relação ao que vai acontecendo, diz-me lá, como vês o momento presente da MGF, do SNS e tudo o que se está a passar neste momento tão quente e tão problemático no nosso país? É verdade, é um bocadinho triste e se calhar desanimador para quem ainda está deste lado do internato médico ver que as coisas à saída não estão assim muito fáceis. Parece que não tem havido assim um grande respeito, quer pela profissão médica, quer pela medicina geral e familiar em particular. Ainda o ano passado estive presente na manifestação que houve em Lisboa, em julho, quando houve umas certas aprovações de decreto-lei que iam pôr pessoas sem a especialidade de medicina geral e familiar a trabalhar nos centros de saúde e acho que é mesmo, há certas linhas que nós não devemos deixar que sejam cruzadas. Claro que Para além não é, de todas as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde, por falta de investimento, um bocadinho mais gestão, está a experienciar neste momento, não é? Apesar de, na minha opinião, também não estou aqui assim há muitos anos, não é? Mas daquilo que me tenha percebido, tem havido alguma desunião na classe médica. E parece que agora, pelo menos, as pessoas estão mesmo num momento de dizer basta, depois deste esforço todo que foi a pandemia, e acho que agora é um momento de tudo ou nada. Portanto, estes tempos estão a ser muito importantes e é fundamental que os médicos se façam ouvir, que batam o pé, porque é mesmo um momento agora de viragem. Em particular na medicina geral e familiar, temos de continuar a reafirmar a importância da nossa especialidade, que é a base. O sistema foi construído havendo os cuidados de saúde primários como base, não é? Portanto, não podemos deixar cair essa bandeira da importância da nossa especialidade, daquilo que são os nossos direitos e de garantir que temos boas condições de trabalho para conseguir prestar os melhores cuidados aos nossos utentes. É verdade, é verdade. Vamos ver e vamos manter um espírito positivo e acreditar que as coisas podem mudar. Também seria necessário e relevante termos um sistema um bocadinho mais flexível. No fundo, temos que reconhecer que as pessoas e mesmo os colegas, médicos de família, não são todos iguais. Por vezes, o equilíbrio vida-trabalho pode ser diferente de colega para colega e, no fundo, isso também era importante, tornar o nosso SNS um pouco mais flexível e que pudesse, digamos, enquadrar colegas com diferentes perfis e diferentes, até às vezes, capacidade de trabalho, até em termos de uma coisa tão simples como lista de utentes, por exemplo. No fundo, há aqui uma modernização que era fundamental ocorrer. Digamos que, às vezes, tenho a sensação que as pessoas mudaram, evoluíram, não são as mesmas de há 20 anos atrás, a sociedade toda evoluiu, mas a estrutura não foi capaz de evoluir e não se consegue adaptar aos tempos modernos, digamos, à modernidade e à contemporaneidade. E, nesse sentido, apesar de tudo, vamos ser positivos e acreditar que algo de bom ainda há de sair deste processo em que nos encontramos. E se me permite, eu acho que as pessoas, se calhar, também não são as mesmas que eram há 3 anos atrás. Apesar de tudo, eu acho que a pandemia veio trazer novas perspectivas e acho que as pessoas começaram a valorizar mais, ainda mais, o tempo em família e o tempo para descanso, porque realmente estes últimos anos foram muito intensos e houve muito amor à camisola, não é? Muita entrega por parte dos profissionais de saúde e dos médicos. Portanto, acho que nesta fase as pessoas também estão tão cansadas que é por isso que estão a falar mais alto e este é, sem dúvida, um ponto de viragem. Esperemos que as coisas corram bem e que sejam encontradas soluções que permitam que haja mais pessoas no Serviço Nacional de Saúde, como diz, provavelmente num regime que seja um bocadinho mais flexível e que permita, mesmo que os médicos não estejam a tempo total, não é? Que possam fazer uma parte no Serviço Nacional de Saúde que tanto precisa.
Para terminarmos com uma nota mais positiva, Catarina, tu, no fundo, eu sei que tu te envolveste em associativismo e atividades, ainda estavas no teu curso e enquanto estudante de medicina, e agora continuaste nesse caminho enquanto interna de medicina geral familiar e até como presidente. No fundo, desta tua experiência, desta tua envolvência no associativismo, o que retiras e até o que achas que podes retirar até para o teu futuro enquanto futura médica de família? Ora, é verdade, isto já vão uns aninhos entre a organização do Yes Meeting na faculdade e depois mesmo durante o internato estive não só na associação como ligada também à organização das Jornadas Maia Valongo e ao encontro do internato da MGF da Zona Norte. Vou estando assim envolvida nestas coisas, tenho queda, tenho um gosto especial. Acho que ao longo destes anos, com a experiência que estas participações me deram, tem sobretudo a ver com o saber trabalhar em equipa, que é muito importante, que se calhar não temos outra forma de aprender tão bem como empiricamente. E, portanto, o participar, o estar ativo neste tipo de grupos é muito importante para desenvolver essas capacidades. O trabalhar em equipa significa não só conseguir unir esforços para objetivos comuns, mas também o saber lidar com as diferenças. E realmente, quanto maior é o grupo, mais pessoas diferentes nós vamos encontrar, com personalidades diferentes, experiências de vida diferentes das nossas, capacidades de trabalho diferentes, e é preciso saber agregar e gerir para serem alcançados os objetivos. No caso aqui da medicina geral e familiar e deste modelo das OSCs, há muito essa questão do trabalho por objetivos, dos indicadores, e é preciso juntar os elementos da equipa para remarem para o mesmo lado. Acho que nesse sentido tem sido muito enriquecedor. Também o estabelecimento de contactos, portanto, ir contactando com pessoas que estão em sítios diferentes, em realidades diferentes da minha, poder obter feedback e perspectivas diferentes e sem ser uma coisa tão autocentrada na minha própria experiência. Portanto, ao estar a contactar com colegas de outros sítios, poder ter outras perspectivas e ter isso em consideração quando proponho alguma coisa ou quando formo a minha opinião sobre um determinado assunto. Acho que tem sido muito útil e por isso também acho que aproveitar esta oportunidade para incentivar os colegas a juntarem-se também às associações. É um bom caminho. É verdade. E ficamos sempre mais ricos. Quando conhecemos a diversidade, digamos, e as experiências diferentes dos nossos colegas, ficamos todos mais ricos e quando partilhamos essas experiências. Aliás, há bocadinho falámos de associações e focámos mais as nacionais, mas quero aqui também recordar, sobretudo para os nossos jovens médicos internos, que existem também associações a nível internacional, em que, no fundo, os colegas podem contactar colegas internos de outros países e conhecer ainda umas experiências muito mais diversas e diferentes de outros países, nomeadamente o European Young Family Doctors Movement, que antigamente se chamava Vasco da Gama Movement, exatamente, que ao nível da WONCA Europe é a network que reúne os jovens médicos de família e internos de medicina geral familiar. Catarina, foi um gosto ter-te connosco. Muito obrigado por teres participado neste episódio. Obrigada, professora. Eu que agradeço o convite em nome da associação. E até uma próxima oportunidade, está bem? Espero ter-te aqui mais vezes. E agradeço uma vez mais à nossa colega Rita Pedrosa, que nos enviou o áudio e que nos lançou este desafio. E colegas, enviem-nos também um áudio com uma sugestão para o nosso podcast. Ou então, apenas uma breve saudação também é bem-vinda. Enviem o áudio pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar. Tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast. No áudio, por favor, não se esqueçam, deixem o vosso nome, especialidade, local de trabalho e, por favor, não exceder os 60 segundos. Obrigado a todos. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.